2024 começou com uma imensa erupção solar ameaçando a Terra. E não estamos falando de qualquer explosão, já que, segundo os dados coletados do evento, ela foi simplesmente a explosão mais poderosa que ocorreu no Sol durante o ciclo solar atual, que é o ciclo 25, iniciado em 2019. As tempestades solares estão piorando e serão uma ameaça real até 2025, de acordo com os cientistas. O Centro de Previsão do Clima Espacial da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, NOAA, emitiu uma série de avisos depois que uma enorme explosão solar X5 emergiu de nossa estrela mais próxima na véspera de Ano Novo de 2023. Um grande evento solar na véspera de Ano Novo que pode se tornar a norma em 2024. Esta foi a explosão solar mais forte desde 2017 e trouxe a aurora boreal para latitudes mais baixas do que normalmente vemos. Olha o tamanho desse monstro. Isso que vocês estão vendo é o buraco coronal, que ele simplesmente não deixa a gente sossegado, né? Cada vez que ele dá uma volta em torno do Sol, ele ressurge de uma forma um pouquinho diferente, mas ele tá aqui exatamente nesse momento, virado para o nosso planeta, e esse fluxo de vento solar muito intenso começa a chegar, tipo, a partir de agora mesmo, né? Hoje, 31 de dezembro, na verdade, a partir de amanhã ele fica ainda mais intenso, e como se não bastasse, e isso que vocês estão vendo, tá vendo isso aqui, pessoal? Toda essa área vermelha, meio alaranjada, é o lado oculto do Sol, é o lado do Sol que a gente não consegue ver daqui da Terra. Esse é o lado que a gente consegue ver, essas são as regiões ativas, e repara nisso. Tão lembrado de uma coisa? Olha aqui, ó. Essa é a antiga região ativa 3514. É aquela responsável por essa explosão solar recorde de classe X, que foi de classe X 2.8. O Sol é uma estrela, tá? Uma estrela é um negócio muito complicado do ponto de vista magnético. A Terra, como que é a Terra? A Terra está aqui, o campo magnético da Terra, ele sai daqui do Polo Norte e vem para o Polo Sul. É bipolar, que a gente chama. Por que isso? Porque a Terra, ela gira como um corpo só, certo? Certo. Ela gira assim. Não tem uma partezinha que gira mais do que a outra. A estrela tem. Tem? Tem. O Sol, ele tem um negócio chamado rotação diferencial. Tem uma parte do Sol que gira mais rápido que a outra. Porque o Sol não é um negócio sólido, cara. O Sol é um plasma, que a gente fala, né? Que é um gás muito quente, ele vira um plasma. É um outro estado da matéria. Ele tem uma rotação diferencial. Qual que é o problema dessa rotação diferencial? O campo magnético, que era bipolar, agora ele é todo bagunçado, cara. Então, em vez da linha do campo magnético sair daqui e ligar para cá, uma sai daqui e liga aqui, a outra sai daqui e liga aqui, outra sai daqui e liga aqui, outra sai daqui e liga aqui. O que acontece com isso? Quando um monte de linhas de campo magnético elas se juntam num lugar, isso impede que o calor seja transportado. É um negócio legal pra caramba, é um efeito que acontece. Tá. Com isso, é isso aí. Olha que loucura que é o campo magnético do Sol. É lindo, né? Cada linha dessa significa o quê? É isso aí que eu falei. Tá saindo de um lugar e indo pro outro. Lembra do bipolar da Terra? Sim. Isso aí são as linhas de campo magnético do Sol. Tá vendo como ele é muito mais complexo? Intenso e complexo e... Isso. Quando você tem muita linha no mesmo lugar, isso aí vira uma mancha solar, que a gente chama. Entendeu? É uma região anômala no Sol, porque o calor não é transportado quando você tem muita linha de campo magnético. O que a gente descobriu? Que o Sol ele tem um ciclo que dura a cada 11 anos, aumenta a quantidade dessas manchas solares. O que acontece com isso? Essas linhas de campo aí que vocês estão vendo, pode chegar num determinado momento que ela arrebenta. A linha arrebenta, que a gente fala. Arrebentou a linha do campo magnético. Quando a linha do campo magnético arrebenta, você tem uma explosão solar. Então, explosão solar nada mais é quando a linha do campo magnético arrebenta. O ano que vem é o máximo desse ciclo que a gente está vivendo. Então, 2024 vai ser o momento que vai ter mais mancha solar no Sol. Vai ter mais explosões solares. Se liga nisso que vai acontecer. Na verdade, o ano de 2024 mal começa e a gente tem a maior explosão solar dos últimos tempos. A maior explosão solar do ciclo solar 25,
e uma das maiores já registradas em todos os tempos, tá? Isso aí, se a gente for pegar desde que a gente monitora o Sol. Ciclo solar 25 tá no pico, tá forte. E pessoal, além disso, além desse flare de radiação que teve efeito aqui na Terra em todo o lado diurno, 9 horas depois acaba acontecendo um terremoto de magnitude 7.5. Simplesmente absurdo lá no Japão. Aquele terremoto, né? Esse que você estava mostrando aqui agora. Olha isso, pessoal, que absurdo. Foi muito forte, não foi um terremotinho qualquer não. Foi o terremoto que acontece no Japão 9 horas depois. Tem ligação? Spoilerzinho aqui pra vocês, sim. Tem total ligação com a atividade solar, tá? E ó, se liga nisso, esse foi o momento, ó. Esse foi o momento em que a gente teve aí o ápice, né? Desse blackout de rádio, que atingiu ondas, diferente daquele outro que aconteceu no dia 14 de dezembro, né? Que já tinha sido recordista. Ele atingiu ondas abaixo de 30 MHz. Esse não. Esse ele chega a cerca de 220 MHz, tá? Os efeitos foram fortes. Basicamente, foi em cima do Pacífico aqui, ó. Se eu sair daqui da frente, ó, pega aqui esse pedaço aqui, né? Pega um pouco da Austrália, pega todo o Oceano Pacífico e de rabeira aqui, ó, meio que de ombrada, pega o Brasil, né? Na verdade, a América do Sul e também a América Central e a América do Norte ali, né? Então foi muito forte, os efeitos chegam aqui 8 minutos depois, porque isso é radiação, viaja na velocidade da luz, né? Então teve esse blackout de rádio. Isso até 220 MHz. O que afeta 220 MHz? Não é só rádio, tá? É TV, VHF, né? E também rádio FM, ou seja, se você tivesse com o rádio FM ligado, se você estava, né, com o rádio FM ligado e você sofreu interferência, ouviu ali interferências, né? Algum chiado muito bizarro, sim, foi o Sol que produziu isso, né? Foi a radiação do Sol atingindo a nossa atmosfera. Isso foi percebido no México e na Austrália, tá? Por pouco afeta GPS, e GPS geralmente ele é afetado com tempestade solar, não é com explosão de radiação. A tempestade solar precisa de material do Sol chegando aqui, né? E, por incrível que pareça, não foi só flare, tá? Todas essas anomalias solares que se acentuaram em 2023 e o que foi acontecendo no finalzinho do ano de 2023, começo de 2024, considerado o início de um dos vários picos de 11 anos do Sol, chamaram a atenção para algumas coisas que há alguns anos fazem parte do repertório de algumas interessantes teorias de conspiração sobre muito do que é desconhecido do nosso Sol. E uma das teorias mais interessantes é a que foi divulgada por volta de 2015 e 2016 pelo documentarista Damon T. Berry numa série de vídeos intitulada The Knowledge of the Forever Time, ou seja, o conhecimento do tempo eterno. É muito interessante a teoria que ele expôs nesses seus documentários, onde ele coloca informações que foram obtidas em pesquisas ao longo de muitos anos e em livros e estudos que ele foi coletando, onde ele reúne informações de que o nosso Sol, na verdade, seria um portal por onde entidades têm passado e num ciclo que se acentuaria. Ele falou isso há quase 10 anos atrás, e o que a gente está vendo agora, quando começa o chamado ciclo 25 desses picos de atividade solar, nos chamam a atenção. Por exemplo, é interessante a gente notar quando a gente olha esse gráfico oficial lá do site do NOAA americano, que o pico maior que a gente teve nessa série histórica foi justamente ali entre os anos 40 e 50. Pelo número que a gente verifica aqui no detalhe do gráfico, em 1957 foi o pico máximo, foi o maior dessa série histórica, bem maior inclusive do que a gente está vendo agora no ciclo 25. Então, lá no ciclo 18, ou seja, 7 ciclos para trás, a gente teve um pico muito interessante entre o final da década de 40 e a década de 50. O que nós temos naquela época? Nós tivemos o experimento Babylon, realizado no deserto Mojave pelo Jack Parsons, eminente cientista do JPL, do Jet Propulsion Lab, base ali da NASA,
que era um ocultista e que realizou essa abertura de portal no deserto Mojave. Mas a gente teve em 1947 a suposta onda de OVNIs que iniciou a era moderna dos OVNIs, dos UAPs, com o avistamento do Kenneth Arnold, mas principalmente com a histórica e notória queda do suposto OVNI em Roswell, Novo México. E de lá, desde 1947, a gente sabe que houveram vários avistamentos e também começaram os supostos casos de abdução. O que teria acontecido no nosso universo para que de repente esses seres estivessem mais presentes aqui nas nossas vidas? É de se pensar. Então vamos conectar alguns pontos. Eu vou passar aqui para vocês um trecho desse documentário para que a gente conecte pontos com essas informações com as quais a gente abriu esse vídeo de vários podcasts e especialistas em astronomia e atividade solar, porque é bem interessante para a gente do Universo Mente Aberta conectar esses pontos entre o que está acontecendo de verdade, são notícias oficiais e abertas sobre a atividade solar, que tem a ver com o campo magnético da Terra, que tem a ver com esses ciclos históricos do Sol, que vêm sendo monitorados há muitas décadas, mas que podem ser complementadas com as reflexões sobre também o que a gente tem visto no crescimento de avistamentos e relatos dos UAPs ou do fenômeno OVNI, assim como a tendência crescente de revelações sobre esse fenômeno. O quanto tudo isso pode estar interligado, o quanto isso pode ter a ver com os ciclos que também historicamente regem o nosso planeta e o nosso universo, inclusive como é citado no interessantíssimo filme que tem feito muito sucesso e é bastante polêmico, que está em cartaz aí na Netflix, Leave the World Behind, O Mundo Depois de Nós. Então vamos conectar esses pontos e inclusive complementar com informações, como a gente já viu, de outros pesquisadores e podcasters e astrônomos, e inclusive com um comentário bastante interessante do Jean-Val Elan, que também é uma figura bastante notória, que traz muita informação que é relevante para a gente conectar pontos aqui nas nossas teorias do Universo Mente Aberta. Vamos refletir sobre o que a gente ouviu aí do Jean-Val Elan, do Sérgio Sacani e do Richard. O hotspot de OVNIs aqui do nosso sistema solar é o nosso Sol. O Sol tem mais atividade de OVNIs do que qualquer outro lugar que a gente já tenha visto. E a razão pela qual isso acontece é porque o Sol não é apenas uma bola de luz. Ele também é considerado um portal. Como a gente vê, vários OVNIs têm sido reportados no seu entorno aí ao longo de vários anos. Ele é uma porta aberta para as viagens interestelares desses veículos, e a razão pela qual é porque o Sol não é apenas uma bola de luz, ele é feito de plasma, e ele também é um portal. Ele é uma porta aberta para viagens, e o que é revelador são os vários tipos de OVNIs que estão passando por esse portal. Todas as formas, todos os tamanhos, vários sistemas de propulsão, e ainda todos eles entram pela mesma abertura do Sol. Essa diferença de design que a gente vê indica que diferentes espécies aliens podem estar passando por ali, e a probabilidade de que a maioria desses veículos alienígenas venha de diferentes pontos da galáxia. Todo esse conhecimento vem do que a gente acreditava serem antepassados estúpidos e antigos, pessoas que a gente acreditava que eram menos do que nós e que também realizaram menos do que nós. Porque, afinal, nós somos mais do que eles, jamais poderiam ser, ou a gente pensava assim. Esse círculo com uma cruz no centro, no mundo antigo, significava Deus e a existência de Deus. Essa cruz não significa crucificação e também não é um halo. Esse símbolo antigo não é exclusivamente cristão e, em vez disso, ele é encontrado em todas as religiões ao redor do mundo. Significa literalmente Deus e a existência de Deus.
É um símbolo universal que estava aqui quase 3.000 anos antes do nascimento de Jesus. O que torna esse antigo círculo com uma cruz tão significativo é o fato de que essa antiga cruz veio aqui para a nossa terra, desceu dos céus pelos antigos anjos celestiais, como se dizia, seres que vieram dos céus e caminharam sobre a nossa terra 5.000 anos atrás. E enquanto eles caminhavam entre nós, ensinaram à humanidade tudo o que era preciso saber sobre os céus e sobre o lugar onde Deus mora. Imortalizado em obras de arte e estelas esculpidas em todo o mundo antigo, e uma inspeção mais detalhada permite que a gente perceba que essas imagens não são feitas para ser arte, elas foram feitas para aprendizado. Tudo que eles seguravam em suas mãos e nas costas foi para ser usado como aprendizado, e a razão pela qual o símbolo da cruz era tão sagrado é porque quando esses seres vieram até nós, cada um deles tinha uma cruz pendurada no seu pescoço. Essas cruzes não eram usadas por uma questão de moda, como elas são hoje. Ao contrário, essas cruzes foram usadas por esses supostos deuses porque eram, na verdade, ferramentas. Tudo que é usado por esses seres é uma pista deixada para a gente, para a nossa edificação e a nossa compreensão, para que a gente aprenda tudo sobre eles. Tudo que é usado por esses seres e tudo que eles deixaram para a gente é para o nosso aprendizado. Uma estrela na roupa, asas nas costas, esse tipo de relógio é uma marcação de tempo. Tudo que eles vestiam era para desempenhar uma função, e cada acessório era uma forma de tecnologia. Infelizmente, a cruz era um desses itens. A cruz que está pendurada nos seus pescoços tem bordas arredondadas, e essas bordas arredondadas indicam que esse objeto deve ser anexado a algo circular. Esse algo circular está aqui. Isso é o chamado disco solar egípcio. E é um disco solar porque é o Sol, mas com um buraco no centro. A razão pela qual há um buraco no centro do Sol é porque essa cruz foi criada para caber nesse buraco solar. Então, prepare a sua mente, abra a sua mente, porque o que vem a seguir é bastante disruptivo. Quando essa cruz é colocada sobre o disco solar e é girada dentro desse círculo solar, a rotação permite que o seu usuário determine um ponto de localização, um ponto de direção ou um ponto de destino. É um dispositivo que cria um mapeamento da Terra e do cosmos e também cria rotas de viagem entre terras, estrelas e planetas. Hoje a gente encontra os nossos destinos em um mapa quadrado e plano. Mesmo assim, os antigos eram diferentes e melhores do que nós nesse sentido. Eles viram a Terra, o Sol, viajaram pelo espaço, não com um mapa quadrado e plano, mas em vez disso, eles encontraram todos os destinos através do seu sistema circular. Esses são antigos registros de navegação sumérios. Observe que há uma cruz no seu centro, e cada grau variável é uma marca de destino, quando rotacionados. Os seus relógios, então, eram configurados para funcionar dentro desse conceito e sistema solar. Como cada relógio é definido para 9 posições, e com o uso do disco solar, as suas viagens entre as terras e os mundos que eles acessavam eram assim calculadas. Então, pessoal, isso significa que nos últimos 3.000 anos, muitos de nós vêm adorando um dispositivo de navegação GPS. É difícil aceitar, mas ainda assim pode ser uma verdade. Os governos terrenos têm as informações, mas nenhum dono de informação de governo compreende o que é que está vendo na Terra. Eles sabem que tem um monte de extraterrestre vindo para cá, está todo mundo pé de guerra, a turma está entrando pelo Sol, a turma do universo vizinho transformou a nossa estrela do sistema solar num portal. Eles entram por lá.
Os governos da Terra sabem disso porque eles têm o Sol, que é um satélite vigiando o Sol 24 horas, e as imagens estão disponíveis na internet o tempo todo. Eles sabem, mas não sabem o que é que diabos tem gente vindo lá de fora para cá. É hora da gente amadurecer, porque a gente não pode ser mais crianças. As nossas próprias vidas dependem disso, desse entendimento. O tempo é sempre a coisa mais importante e restritiva no nosso mundo. E a perda de tempo também pode significar perda de vidas. Em todas as partes do nosso mundo, todas as pessoas que vieram antes de nós foram nos ensinando as mesmas coisas. O inverno, o solstício de verão, o dia mais longo do verão e o dia mais curto do inverno. Existem monumentos e megalitos em todo o mundo comemorando o começo e o fim desses dias, desses solstícios. Os nossos antigos professores ensinaram a gente como esses dias eram de festa e deveriam ser celebrados. O solstício de inverno e o solstício de verão são dados a nós por esses antepassados alienígenas. E por quê? Porque o tempo é a mercadoria mais importante nesse nosso mundo. Recentemente, o Sol tem revelado características estranhas, buracos estranhos, onde grandes pedaços estão completamente ausentes. Eles são chamados de buracos coronais. Mas isso são mais do que buracos. Eles são enormes espaços vazios. E ainda assim, devem ser interpretadas como pistas que estão nos mostrando que partes do nosso Sol se foram completamente ou estão ausentes nesses momentos. Embora os nossos governos jamais nos dirão isso, essas imagens de satélite mostram que há algo estranho acontecendo com o Sol. E coincide com o solstício de verão. E o solstício de inverno também. Algo ou alguém no Sol está nos enviando um sinal e criando formas geométricas que se alinham com estruturas piramidais aqui na Terra. Esse é um outro monumento solar encontrado nas Américas. É a pirâmide azteca do Sol. A gente vê essa estrutura por centenas de anos. E agora a gente deve olhar mais atentamente. O que a gente vai ver? Mais de perto. Comparando isso com o nosso Sol, a gente tem, então, uma combinação perfeita dessas formas. Algo dentro do Sol está criando esses pontos frios coronais, e eles estão criando um sinal para aqueles aqui de nós na Terra que podem ler essa mensagem. A confirmação desse sinal é ainda mais poderosa na terra dos maias. O Templo Maia do Sol. Observe as distintas dimensões quadradas que a gente vê nessa forma. Olhando de cima, a gente percebe o Sol. E ainda mais. Essa é a pirâmide egípcia. Observe o buraco quadrado na parte inferior dessa pirâmide. E perto do solstício de verão, esse é o Sol. Abrindo um portal para um outro mundo. A razão do solstício de verão e o solstício de inverno serem tão importantes é porque o solstício de verão significa que o portal estelar está aberto e representa a sua única chance de chegar em casa. Parece algo inacreditável e impressionante, mas ainda assim pode ser verdade. Essa estrutura grandiosa e poderosa é um símbolo que fica lá na Etiópia e é um enigma de quase 2000 anos. Ninguém sabe realmente o que significa ou para que servia realmente. É chamada de Axum Obelisk ou Obelisco de Axum e foi feito para a realeza etíope. O conhecimento do seu propósito foi perdido para a humanidade por quase 2000 anos.
É uma figura imponente que escapa da nossa concepção, do nosso entendimento, mas se a gente reduzir o seu tamanho, a gente pode ver o que realmente seria o Sol. E como a gente sabe que é o Sol? Pela mesma razão que a gente sabe que as pirâmides do Egito são o Sol. É o Sol porque está na terra dos filhos do Sol. Etiópia é, na verdade, um nome grego. E o significado original de Etiópia é rosto queimado do Sol. No fundo, aqui na parte de baixo desse obelisco solar, a gente vê algo que não se vê num obelisco egípcio. Uma porta. Se a gente expande esse obelisco, a gente pode ver isso. Tem 10 camadas que levam a uma porta, e essas 10 camadas são idênticas à pirâmide maia do Sol, que também tem 10 camadas. No entanto, esse Sol tem algo que nenhuma outra estrutura solar tem no mundo: uma porta. No nosso Sol há uma porta que leva ao espaço e aos confins do cosmos. Porque, acredite ou não, o Sol é um portal estelar. E você, mente aberta, qual a sua opinião sobre essas teorias? Boas reflexões, mente aberta.